Diagnóstico, né, da prisão de Alexandre de Moraes pode não passar de uma bravata, mas ela vem da mente de um gênio, de um expoente da humanidade, um visionário capaz de conceber e de viabilizar um foguete que Após ele, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, ser totalmente humilhado por Elon Musk, ele que não vem poupando críticas e até atacou mesmo o presidente Lula, pois bem, Lula surtou. Gente, ele ficou tão nervoso, mas ele ficou tão nervoso que eu, na hora que assisti o vídeo, sinceramente, eu quero que vocês vejam esse vídeo. E mais, ainda vamos trazer informações sobre tudo o que está acontecendo na Venezuela. E tem informações até mesmo que alguém vai ser preso hoje. E sobre este caso da Starlink em relação a Alexandre de Moraes, sabe quem seria o maior prejudicado disso? Seria as Forças Armadas. As Forças Armadas também já se manifestou sobre isso. Então, como vocês podem perceber, este vídeo realmente promete. Então, prepare-se, vem comigo, pega a pipoca. Mas antes, se inscreva no canal, compartilha com o máximo de pessoas possível e não esquece de deixar seu like para fortalecer. Agora, vamos para essa notícia. Como a defesa pensa sobre a Starlink no Brasil? A empresa de Elon Musk voltou aos holofotes depois que o ministro Alexandre de Moraes bloqueou contas da companhia por causa do X. O Ministério da Defesa informou que eventual cancelamento de contrato no Brasil com a Starlink poderia causar prejuízo para o emprego estratégico das tropas especializadas. Foi o que eu disse para vocês, tem lugares remotos que é onde as Forças Armadas vão operar para ajudar pessoas, precisa da Starlink, totalmente, então 100%. A pasta se manifestou depois de ser aprovada pelo deputado federal Coronel Meira, do PL. Esse posicionamento, contudo, é de junho deste ano e ocorreu na esteira do vazamento dos Twitter Files Brasil. Na ocasião, jornais noticiaram que o governo Lula estava pressionando pelo fim das tratativas com a empresa de Elon Musk. Nesta semana, a Starlink voltou aos holofotes após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, bloquear contas da companhia para pagamento de multas judiciais devidas pelo Twitter. O X, né? Mas qual é a importância da Starlink para o Ministério da Defesa? Ainda de acordo com o documento recebido por Meira, os serviços da Starlink são usados em operações e ações cívico-sociais, em adestramento, dentre outras atividades das Forças Armadas. Aspas, as capacidades entregues pela empresa proporcionam, entre outros fatores, redundância operacional, elevada confiabilidade, rapidez de instalação, altas taxas de banda, cobrindo grande distância com praticamente nenhuma interferência do terreno ou das condições atmosféricas, bem como uso em locais sem nenhuma infraestrutura, informa um trecho do ofício. Portanto, quem vai ser o maior prejudicado disso tudo? Além do povo, é lógico, né? As Forças Armadas. Porque eles precisam disso para ir nos lugares mais remotos, como eu disse para vocês, muitas das vezes para salvar vidas. Mas Elon Musk já deu um recado para eles e mandou um ofício às Forças Armadas. Olhem essa notícia, ele surpreendeu de novo e desta vez deixou Moraes furioso. Antes de eu trazer essa notícia para vocês, sabe quem que está muito furioso, que eu falei para vocês? É Lula. Após ser chamado de cachorrinho de colo, ele surtou e eu vou trazer esse vídeo. Chamado por Elon Musk de cão de colo, Lula tem uma reação deprimente. Lula resolveu se manifestar nesta sexta-feira, dia 30, sobre a posição de Elon Musk, dono do rede social X, frente a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O petista foi chamado pelo empresário de cão de colo do ministro. Sem se preocupar com o fato de que a ameaça de Moraes de derrubar o Twitter vai prejudicar 22 milhões de brasileiros, entre o que eu disse agora para vocês, principalmente as Forças Armadas, Lula defendeu Alexandre de Moraes e ainda surtou. Olhem isso, gente, ele chegou até a bater na mesa. Assistam esse vídeo. O olhar de que todo e qualquer cidadão de qualquer parte do mundo que tem investimento no Brasil está subordinado à Constituição brasileira e às leis brasileiras. Portanto, se a Suprema Corte tomou uma decisão para o cidadão cumprir determinadas coisas, ou ele não cumpre, ou vai ter que tomar outra atitude. Porque não é porque o cara tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar. Esse cidadão é um cidadão americano, ele não é um cidadão do mundo.
Ele não pode ficar ofendendo os presidentes, ofendendo os deputados, ofendendo o Senado, ofendendo a Câmara, ofendendo a Suprema Corte. Ele pensa que é o quê? Ele pensa que é o quê? Então é o seguinte, cara, ele tem que respeitar a decisão da Suprema Corte brasileira. Se quiser, bem, se não quiser, paciência. Se não for assim, esse país nunca será soberano. Esse país não é um país que tem uma sociedade complexo de vira-lata, que porque o cara americano gritou, a gente fica com medo. Não. Esse cara tem que aceitar as regras desse país. E se esse país tomou uma decisão através da Suprema Corte, ele tem que acatar. Se vale para mim, vale para ele. Mas foi o que eu falei para vocês. Enquanto isso, Elon Musk não está nem um pouco preocupado nem com isso, as bravatas de Lula, né? Esse surto. E também Alexandre de Moraes, que vem dobrando a posse. Elon Musk critica bloqueio de contas da Starlink no Brasil e afirma que decisão prejudica acionistas e o país. Que democratizou o acesso à internet com a Starlink e que revolucionou a viagem espacial com a SpaceX. Hoje, o também proprietário do X, antigo Twitter, rede social utilizada aí por mais de 20 milhões de brasileiros, publicou no seu perfil, aspas, Alexandre de Moraes é um criminoso da pior espécie que se passa por juiz, fecha aspas. E, dirigindo-se ao próprio ministro do Supremo, profetizou. Guarde as minhas palavras. Um dia, Alexandre, essa foto do senhor na prisão será real. A imagem foi gerada pelos algoritmos da inteligência artificial, também de propriedade de Elon Musk. Esse prognóstico, né, da prisão de Alexandre de Moraes pode não passar de uma bravata, mas ela vem da mente de um gênio, de um expoente da humanidade, um visionário capaz de conceber e de viabilizar um foguete que estaciona. Ou seja, trata-se de alguém com diferenciada habilidade de compreender a realidade e predizer tendências. Mas para nós, réis mortais, essa visão de um ilustre ministro no xadrez parece muito distante. O Brasil está prestes, isso sim, a perder acesso ao X, antigo Twitter, a principal rede social utilizada por profissionais da imprensa, por representantes eleitos pelo povo e por instituições de Estado. Tanto que a intimação assinada pelo ministro Moraes, prevendo a hipótese de suspensão da rede, foi entregue de maneira inédita, como bem colocou a Basília, via post no próprio X, usando o perfil oficial do STF. Ao agir de forma tão questionável, sem querer, Alexandre de Moraes reforçou a relevância do X e das redes sociais para a democracia brasileira. Não apenas o STF se comunica oficialmente pelo X, mas também todas as instituições democráticas, a presidência dos poderes, os representantes legislativos, assim como órgãos e profissionais de imprensa. Tirar do ar a principal rede social de comunicação institucional, política e jornalística do país por uma ordem monocrática, em caráter cautelar, sem a garantia da ampla defesa, do contraditório, do julgamento da causa por um juiz natural e imparcial, com competência e jurisdição, na visão de muitos, tudo isso tem um nome muito feio: censura. Nesse sentido, o Elon Musk também afirmou: este juiz reiteradamente violou as leis que jurou salvaguardar. E aqui o empresário se refere naturalmente, né, aos artigos 5º e 220 da Constituição Federal, que estabelecem o devido processo legal e a vedação à censura. Dois princípios que, nas palavras da própria PGR, a Procuradoria-Geral da República, foram repetidamente agredidos pelas decisões do senhor Alexandre de Moraes no âmbito dos inquéritos por ele presididos. A Folha de São Paulo, o maior jornal em circulação no país, já se refere a Alexandre de Moraes como, aspas, o grande censor. O seu editorial intitulado Censura promovida por Alexandre de Moraes tende a acabar, afirma que o ministro reinstituiu a censura prévia no Brasil, um instrumento inconstitucional e autoritário, e fez isso por meio de ordens secretas, fecha aspas. De lá para cá, esse periódico tem relatado episódios de censura às suas matérias e entrevistas, ordenados sempre por Alexandre de Moraes. E foi esse mesmo jornal que denunciou o questionável modus operandi do ministro em uma série de reportagens apelidada de vaza-toga. Talvez a Folha e a imprensa tradicional tenham se sensibilizado tarde demais. Para ilustrar esse ponto, eu vou parafrasear os famosos versos de Martin Niemöller.
um ilustre sobrevivente dos campos de concentração. Quando eles censuraram matérias de revistas da direita, eu calei-me, afinal, eu não sou de direita. Quando eles prenderam jornalistas e manifestantes de direita, eu também calei-me, afinal, eu não sou de direita. Quando eles violaram a imunidade de parlamentares de direita, eu não protestei, porque eu não sou de direita. E quando eles suspenderam as contas e amordaçaram políticos e influenciadores de direita em período eleitoral, eu também não protestei, porque afinal eu não sou de direita. Mas agora eles vão censurar toda a rede social e não haverá mais ninguém para protestar. Então, o jornalismo partidário e militante da esquerda tem muita responsabilidade sobre a censura que está sendo promovida e com a qual eles foram tão coniventes e por tanto tempo, né? Vamos ver se agora que eles perderam a sua bolha de seguidores, eles vão sair um pouco da bolha ideológica e enxergar a realidade da absoluta injustiça que impera hoje em dia no Brasil. E falando em prisão, aqui Caio Coppola foi bem preciso, né? Pra gente, isso chega a ser impossível, mas para alguém tão inteligente como ele, Elon Musk, não é impossível, não. E falando em prisão, olha o que está acontecendo na política da Venezuela, que eu também gostaria de trazer para vocês. É muito sério. E tudo com aval, né, vamos se dizer, de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Porque ele não fez foi nada. E ele, Maduro, na verdade, cagando pro Lula. Vamos falar o português, né? Olhem isso. Segundo a CNN, o opositor de Maduro, Edmundo Gonzalez, pode ser preso nessa sexta-feira. Candidato opositor faltou 2 intimações e é convocado pela 3ª vez para prestar depoimento sobre o site com as atas eleitorais. Gonzalez foi intimado pela 3ª vez para prestar depoimento ao Ministério Público. Caso não compareça, as autoridades disseram que ele será emitido um mandado de prisão. As autoridades querem interrogá-lo sobre um site publicado pela oposição, no qual foram disponibilizadas atas das eleições presidenciais, digitalizadas e uma contagem paralela que aponta a vitória de Gonzalez. O opositor faltou às 2 intimações feitas pelo Ministério Público na segunda-feira, dia 26, e também na terça, dia 28, e foi novamente convocado a comparecer ao gabinete da Procuradoria nesta sexta-feira, às 10 horas, 11 horas de Brasília. Mas só se ele for bobo, né, gente? Maduro prende, mata, faz de tudo por causa dessas eleições. Se ele for lá, o que vai acontecer? Ele vai sair de lá preso. E vocês, o que acham que pode acontecer no desenrolar dessa história? Sobre tudo isso, Alexandre de Moraes, o que disse ele, Elon Musk, as Forças Armadas se manifestarem sobre a Starlink. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E também o que vocês acharam daquele surto do Lula após ter sido chamado, aspas, cachorrinho de colo de Moraes, fecham aspas. Bom, este foi o vídeo de agora. Muito obrigada a todos. Não esquece de compartilhar. Até o nosso próximo encontro.